Aê, aê, vamos lá então. Aula de número 13. O que a gente vai ter hoje? Vamos falar de implementação, cronograma e controle. O que a gente vai trabalhar? Que cartinha vai ser essa? Não tem carta nova, olha só, a gente vai só revisitar carta antiga. Então, já falamos lá na aula 8, se eu não me engano, sobre objetivos SMART, né, metas SMART, que envolve ser específico, mensurável, alcançável, realista e temporal, com o adendo, né, do SMART ter, né? E também introduzimos as métricas de controle já em algum outro momento, talvez lá pela aula 3. Mas hoje daí a gente vai falar mais um pouco e lá pela aula 20, salvo engano, a gente vai se aprofundar ainda mais em métricas. Mas, de toda forma, a gente precisa de parâmetros para a gente começar a trabalhar. Então, o tema da aula de hoje é sobre controle, sobre coisas que a gente pode acabar utilizando para nos ajudar a nos organizarmos, né? Como que a gente faz para as coisas acontecerem da forma como a gente estava prevendo. Então, o objetivo de hoje é transformar a estratégia em tempo, né, pensando em usar cronograma, usar gráficos gigantes, né, e também definir KPIs, né, que são Key Performance Indicators, né, indicadores-chave de performance, para a gente fazer os acompanhamentos. Então, também podemos pensar coisas sobre o que fazer quando as coisas dão errado, porque plano é muito bonitinho, porém, nem sempre as coisas correm tal como a gente gostaria. Começando aqui então, nossa discussão. Vamos lá falar do dia D, o dia que as coisas vão acontecer, o dia que a gente está prevendo, tem que ter uma data, as coisas precisam, né, existir, precisam sair do papel. Porque assim, papel ele vai aceitar tudo. A realidade não necessariamente vai se comportar da forma como a gente está prevendo. Então, um plano de marketing ele vai precisar de um cronograma. A gente precisa saber quem que vai lançar o produto, quando que a campanha que a gente estabeleceu vai ao ar, o produto ele vai chegar a tempo, né, na loja, né, no ponto de venda antes do comercial da TV, porque assim, o comercial pode aparecer, as pessoas vão querer comprar, o produto não está ali disponível. Lembra daquela coisa que eu já falei, martelei 1 milhão de vezes, eu espero que ao fim da aula aqui o amigo ouvinte tenha isso fixo de disponibilidade física e disponibilidade mental. Pensar então, uh, as pessoas precisam pensar no seu produto e uma vez que elas pensem, que elas cogitem, que elas considerem o seu produto, sua oferta como uma opção viável dentro daquela categoria, ela precisa ter aquele produto disponível, disponibilidade física, precisa que o produto esteja ali disponível para ela comprar, porque de nada adianta a pessoa pensar na tua marca e não conseguir comprar, e de nada adianta ela estar ali no ambiente de compra e não pensar na tua marca, né? Então você precisa das duas coisas. As pessoas precisam pensar em você e precisam que você esteja disponível para elas levarem. Então, se as coisas então estiverem desencontradas, a gente está jogando dinheiro no lixo, né? Se a propaganda apareceu, o produto não existe ainda, nada adianta. Então, para a gente pensar em implementação, a gente precisa de pensar também, né, elementos de controle, de coordenação. Então, para além de quem vai fazer o quê, precisamos saber quando cada coisa vai ser feita. E aí, para isso, a gente vai ter nossos instrumentos de controle, né? Nossos KPIs, né? Não está escrito aqui, mas são Key Performance Indicators, né? Que são indicadores chave de performance. Não tem o hífen aqui? Indicadores-chave? Eu acho que tem, mas, bom, fica aí. Ou a gente tira aqui e fica no termo em inglês, né, indicadores-chave de performance, que são esses nossos parâmetros que a gente vai acabar utilizando para fazer nossas leituras, nossas aferições. Então vamos lá. Como que a gente faz para saber se um plano está funcionando? Você pode pensar aí, pode teorizar, pode escrever no chat, né, no seção de comentários. Você vai eventualmente cair em discussões precisando assim, de ter parâmetros, de ter coisas que ajudem a gente a pensar. Só um segundo, estou tocando aqui uma campainha, já volto. Tudo em ordem, seguimos. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa de parâmetros, né? A gente precisa de referências para a gente comparar e ver se precisamos ou não, né? Se a gente não precisa fazer nada, né? Em termos de mudar alguma coisa. Eu gosto bastante que eu estou usando, né, por isso essa foto, fazendo todo esse preâmbulo, para justificar o uso dessa foto aqui. Talvez o amigo ouvinte saiba, talvez não, mas esse aqui é o Alex Atala, né? Um dos maiores chefes do mundo, né? Se eu não me engano, há uns anos atrás saiu um levantamento que ele estava como o quarto melhor chefe do mundo, no sentido, né, como um profissional de grande referência. O Dom, né, que é o restaurante dele em São Paulo, tem 2 estrelas Michelin, restaurante de altíssima gastronomia, sempre está ali batendo na trave para conseguir a terceira estrela Michelin.
E aí eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dele no YouTube também, porque lá ele tem um canal mostrando assim, receitas mais próximas do dia a dia das pessoas. Uma culinária um tanto mais caseira, tem às vezes um tanto mais de técnica, um tanto mais de refino, mas ele fala assim, ó, cozinha na tua casa, né, de uma forma que eu cozinho aqui na minha, né, não é um restaurante, né, a altíssima gastronomia da comida do dia a dia. E aí, para além dessas coisas, ele fala uma coisa assim sempre durante as receitas, né? Ele joga essa pergunta que é qual que é o instrumento de precisão de todo cozinheiro. E ele, né, você pode responder aí, pensar que qualquer resposta, mas ele sempre acaba depois reforçando. O instrumento de precisão de todo cozinheiro é a boca, porque é a partir disso que a gente vai ter o nosso parâmetro se a gente precisa corrigir alguma coisa. Adiciona sal, deixa apurando mais tempo no fogo, adiciona algum outro ingrediente. Então, a gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter alguma coisa que vai dizendo pra gente se a gente está no caminho certo ou não. Se a nossa receita ela está seguindo o que a gente tinha, né, teorizado, que a gente estava buscando, qual que é a execução, né, ali, como é que ela está sendo feita. Então, a gente precisa de parâmetros para tudo quanto é tipo de área, seja na cozinha, seja aqui no nosso marketing, né, executando alguma campanha, executando alguma questão assim associada aos nossos produtos. Pois bem, e aí, tal como a gente tem os parâmetros, né, para um cozinheiro, a gente pode ter aqui os nossos parâmetros para as nossas atividades no marketing. Existem empresas, existem, sei lá, diversos tipos de iniciativas que vão olhar para certas métricas, para certos indicadores, e ah, essas métricas, elas podem dizer muita coisa e elas podem dizer nada. Elas podem ajudar você a entender um pouco mais do seu contexto, como elas podem atrapalhar. Você pode estar buscando métricas, que aí nesse caso, né, direcionando para cá, você está buscando métricas que são métricas puramente de vaidade, né, são números um tanto vazios, né, tem, não para citar ah, alguma marca, algum perfil em particular, né, mas se a gente pega Instagram, TikTok, por aí, tem zilhões de páginas de meme, né, de piadinha e tal, páginas engraçadinhas, que tem milhões de seguidores, milhares de likes, né, nas suas postagens, e é sempre sabe, um negócio que não tem uma proposta ali, não tem um produto sendo vendido, não tem um modelo de negócio que se torne relevante, se torne rentável ali enquanto uma iniciativa economicamente viável, né? Porque assim, você está dedicando seu tempo a criar aquelas postagens todas, ah, sabe, você esperaria uma contrapartida para aquilo ali se tornar algo, né, rentável para você eventualmente. Então você está buscando só métricas um tanto vazias, né, métricas de likes e seguidores, esse tipo de coisa, se elas não têm uma estratégia, se elas não têm um pensamento, uma narrativa que te ajude a entender um pouco melhor sobre comportamento, sobre, né, a vida ali das pessoas, talvez esteja buscando um monte de coisa que está te levando para sei lá onde, né? Nem sempre tem essa cara aqui aparecendo, sabe, sei lá, para onde as coisas estão caminhando. Tem um monte de fotos, assim, às vezes uma blogueira, um blogueiro ali posta um negócio, os comentários é tudo lindo, maravilhoso, adorei, que inveja. E sabe o que você faz com esses comentários? Para que você, né, tem esses engajamentos? O que eles te ajudam a entender? Às vezes é um tanto nebuloso. E aí, o que seria mais interessante, ao invés de a gente buscar métricas de vaidade, a gente buscar métricas reais, métricas que ajudam a gente a entender um pouco mais o nosso contexto. Então, olhar dados como vendas, penetração de mercado, disponibilidade física, a gente vai trabalhar um pouco aqui de algumas opções de métricas logo na sequência. Mas a gente precisa então ter uma boa narrativa ali das nossas informações para ajudar no nosso entendimento, mirando, obviamente, o sucesso da nossa organização, tal como a Unitu orienta a gente, nossa universidade que mira no meio do seu sucesso. Então, um dashboard pode ser bastante interessante aqui, né? Aquele painel de dados que você acaba entendendo para concentrar várias métricas. Então, sem métricas, a gente acaba muitas vezes voando às cegas, e por voar às cegas, isso daí implica aí na gente acabar gastando dinheiro sem o entendimento correto sobre no que a gente deveria estar gastando dinheiro, sobre o onde a gente deveria estar gastando esse dinheiro, de que forma a gente deveria estar gastando esse dinheiro. Então, com boas métricas, de certa forma a gente poderia até dizer métricas vitais, a gente consegue descrever as atividades do mercado, né, pensando
quando que ocorreram os lançamentos, né? Quando que a minha marca fez determinadas coisas, quando que ela lançou alguma coisa, quando que houve aumento de preço, quando que houve mudança nas embalagens, para a gente entender então como que a minha marca tem desempenhado aqui ao longo do tempo. Pode ser que a partir disso, a partir dessas atividades, eu já consiga interpretar que, ó, talvez eu esteja com uma demanda reprimida que faz um tempo que eu não faço nenhuma movimentação, as pessoas podem estar já, né, na expectativa por algo, então se eu lançar algo, se eu fazer uma oferta aqui diferente, talvez eu consiga me apropriar um pouco dessa demanda que está ali já, já na expectativa por algo. Poderia também pensar, né, poderia descrever como que o mercado está reagindo às minhas mudanças, então como que os consumidores estão comprando, por quais preços eles estão comprando parcelado, estão comprando à vista, estão comprando de que forma, em que ocasiões eles estão comprando as coisas. Então, a gente poderia pensar também em uma série de interpretações sobre hábitos das pessoas, sobre comportamentos das pessoas. E também pensando em como que o mercado, como que os ativos baseados no mercado da marca estão alinhados, né, estão desempenhando aqui. Então, ativos baseados no mercado, a gente pensa em disponibilidade física, disponibilidade mental. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre ativos distintivos, né, que talvez daí apareça mais na disciplina de estratégia, que a gente vai gravar, né, logo na sequência aqui de terminar essa matéria aqui, que são aqueles elementos que trabalham associações de memória na cabeça do consumidor. Então a gente poderia pensar logo, cores, sons, cheiro, eventualmente, né? Personagens, coisas que te ajudam a lembrar da marca. Então, como que esses ativos estão se comportando, o que eles estão me gerando ali de retorno em termos de métricas, em termos de entendimento de como que as pessoas reconhecem e consomem a minha marca. E aí a gente poderia ter agora diferentes tipos de métricas, e é onde eu vou passar talvez agora o maior bloco da aula, comentando diversas opções de métricas. Métricas financeiras, comportamentais, de memória, de perfil do consumidor, de atividade do marketing, de disponibilidade física. Então tem uma série de coisas aqui para a gente ir mencionando. Então primeiro, começando a falar de métricas financeiras. Aqui eu vou citar como exemplo a métrica de receita. Pode ser uma métrica financeira, uma métrica que está me dizendo quanto, né, de dinheiro está entrando. Então, se entrou R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 1 milhão, sabe? Eu estou dizendo quanto que houve de entradas. É uma métrica, né? Eu posso comparar ela com o período anterior, eu posso verificar comparativo com empresas concorrentes, eu posso olhar especificamente na minha cidade, sabe? Eu posso, a partir dela, me ter um parâmetro para tirar alguma decisão. Ok. Além de receita, poderia também pensar com relação à margem de lucro, olhando do tipo. Peraí, deixa eu colocar assim, fica mais agrupadinho. Olhar a margem de lucro. Olhando quanto que aquele produto está me frente ao preço dele, ao quanto que ele me custa, quanto que ele está me gerando de retorno. Então, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo de um amigo meu, né, que a gente se formou juntos, acho que eu já mencionei na primeira, segunda aula, talvez, que a família dele tem uma rede de supermercados ali na região de Maringá, e ele falava, né, quando a gente estava na graduação, ainda conversando, sobre produtos no mercado, assim, né, e falando, pô, eu preciso às vezes ter o arroz, né, o arroz ele é um produto que não me dá margem, eu tiro centavos, né, de lucro no arroz, às vezes nem isso acaba tirando, mas eu preciso ter o arroz que, né, às vezes eu até tomando prejuízo para vender o arroz, mas eu preciso do arroz ali para o consumidor ir até o meu estabelecimento e acabar comprando o item de perfumaria, que aí sim ele tem uma margem muito mais interessante. Então, entender quais são as margens, quais são as contribuições de cada produto ali, ou até mesmo fazer comparativos dessas estratégias, né, do que vale a pena, do que eu tenho que priorizar, o que eu preciso ter ali nas minhas ofertas para viabilizar comportamentos das pessoas depois. Então, além de receita, além de margem de lucro, eu posso olhar ROI, né, o retorno sobre investimento. Digamos assim, para cada R$ 1 que eu coloco, quanto de dinheiro que ele me volta. Então, o produto me custa, né, o anúncio e tal, eu coloco naquela campanha para eu anunciar, eu coloquei R$ 10.000, me voltou R$ 30.000 ali de resultado. Então, ROI de 3, né? Para cada um que eu coloquei, me voltou 3. Então, se o ROI ele vai ser positivo, negativo, em que proporção desse ROI, são coisas que eu preciso acabar olhando. ROI é retorno sobre investimento, né? Em inglês, Return Over Investment, ou Return on Investment. Agora não lembro certinho, mas a tradução é o retorno sobre investimento.
Também podemos ter valor do consumidor. Valor do consumidor. Eu posso ter valor do consumidor ao longo do tempo de vida, né? É olhar quanto que aquele consumidor está me gerando de resultado. Tem consumidor assim que o amigo ouvinte aqui pode pensar, né, de cabeça, tem consumidor que me dá mais dor de cabeça do que resultado, né? O tanto que ele demanda de mim, frente ao tanto que ele gasta, às vezes não é uma relação tão interessante assim. Infelizmente tem clientes que valem mais do que outros, aqui eu coloco aspas só no sentido de frente ao que ele gasta e o que ele demanda da minha organização, né? Não que o consumidor, com uma pessoa, ele valha mais ou menos, não é essa questão aqui. Então temos isso, podemos ter o valor do consumidor ao longo do tempo de vida dele enquanto cliente, que é o LTV, né, que a gente chama. Eu não lembro se é Lifetime Value, Lifelong Time Value, um negócio assim, mas é o valor ao longo do tempo de vida, que quer dizer assim, durante o período que o consumidor ele é teu cliente, quanto que ele acaba gastando contigo. Porque a gente pode ter consumidores que, sei lá, fazem... um consumidor faz uma compra de R$ 30 e o outro consumidor faz uma compra ali de R$ 10. Então você poderia pensar, pô, o consumidor que gastou 30 é melhor que o consumidor que gastou 10. Beleza. Mas vamos dizer assim, que esse consumidor que gastou 30, ele só comprou uma vez comigo e nunca mais comprou. O consumidor que comprou 10, ele comprou 10 uma vez, ele comprou 2 em outra, 3, 15, 4, 2, 20. E aí ao longo de todo esse somatório, até que ele parou de comprar de você, ele gastou 87. Então, um tinha gastado 30 numa tacada só, e o outro, ainda que ele tenha gastado menos, né, numa vez ali, mas ele foi gastando menos em várias vezes, e no somatório de tudo, ele acabou se mostrando um cliente muito mais interessante, porque ele gastou muito mais dinheiro contigo do que o outro cliente ali que fez uma única compra. Então, também é uma métrica aqui para a gente acabar observando. Métricas comportamentais. O que a gente pode ter aqui de opções de parâmetros para a gente se basear e tentar tomar alguma decisão a partir disso? Podemos olhar vendas. E aqui pode parecer uma métrica um tanto repetitiva com relação à receita, mas é só que digamos assim, uma outra forma de apresentar o dado. Receita, estou olhando dinheiro, estou olhando ali, entrou tantos R$ 1.000. Vendas, eu posso dizer agora com relação ao número de unidades vendidas. E aí, a partir disso, depois eu posso ir somando com outras métricas, né, o número de consumidores atendidos, e eu consigo estimar quantas unidades em média cada consumidor está comprando, sabe? Eu consigo, então, a partir de uma outra forma de entender aquele dado, tirar outras conclusões. Então, é isso que a gente está falando aqui. Métricas podem ajudar a gente a tomar decisões. E aí, as formas de apresentação, as formas de discussão desses dados, aí a gente vai vendo o que faz mais sentido para cada situação, para cada contexto. Então, métricas comportamentais, como que as pessoas estão se comportando, né? Então, vendas, né, as unidades que foram compradas. A gente pode pensar também em market share, que é então essa parcela daquelas vendas da categoria, quantas delas são da minha marca, né? Então, vamos olhar o mercado de farmácias. E a gente olha que dentro de todas as farmácias tem um tanto ali de vendas que foram da Drogazil, da Raia, da Nissei, da Farmácia São Paulo, da farmácia não sei das quantas. E a gente vai olhar então de todas as vendas, né, ali da categoria farmácias, quanto cada uma delas acabou representando dessa totalidade. A sua marca, da categoria que seja, de vestuário, de pet shop, né, o setor afim ali, você vai olhar então o que ele acaba representando desse domínio de mercado. Então, de 100 vendas, quantas vendas são minhas, né? Então, a gente pode acabar entendendo se nossa marca ela é mais presente, mais dominante ou mais marginal ali, né? Penetração de mercado. Penetração de mercado. Olhar a nossa inserção na categoria, nossa inserção geográfica, muitas vezes, para olhar, então, se as pessoas já me conhecem, né, ali, no sentido de já tiveram algum grau de contato, eu já estou chegando a essas pessoas. Pode ser, então, que eu tenha ali, no Paraná, estou olhando penetração de mercado, eu tenho 399 municípios no Paraná, e eu posso olhar minha penetração de mercado entendendo em que lugares eu já tenho clientes. E onde eu não tenho clientes ainda, poderia ser, então, uma via de discussão, uma via ali para eu pensar ações, para eu começar a vender, para eu começar a ocupar espaço nesses lugares onde eu ainda não estou, onde as pessoas não me conhecem, não consumiram de mim ainda. Podemos ter o SCR, né, que é o Share of Category
Requirements. Esse Share of Category Requirements, ele parece um tanto com o Market Share, porque esse share aqui, ele é da... Também é uma parcela de vendas da categoria, mas vamos pensar assim, marca de refrigerante, né? A gente poderia fazer o market share dizendo quanto que a Coca-Cola, né, Coca ali, o refrigerante, embalagenzinha vermelha e tal, quanto que ela vende dentro da categoria comparado a outras marcas, Pepsi, etc e tal, né? Tendo todas as outras, quanto que a Coca acaba vendendo ali. A gente também pode acabar olhando aqui nesse SCR, que é a categoria como um todo, as marcas ali dentro e as submarcas ali. Então, voltando nesse exemplo da Coca-Cola. A Coca, ela tem a própria Coca, ela tem a Coca Zero, tem a Coca Baunilha, a Coca Café, a Coca não sei das quantas. Aí tem Fanta, Fanta Uva, Fanta Maçã, Fanta Citrus, Fanta não sei das quantas. Aí tem Sprite, Sprite Zero, sabe, um monte de marcas. Tudo dentro do guarda-chuva Coca-Cola. Aqui no SCR, a gente está então olhando o domínio das marcas dentro daquela categoria. Então, eu não estou olhando só a marca, o refrigerante Coca-Cola, a Coca-Cola tradicional. Eu estou olhando todas as marcas que a Coca-Cola tem dentro daquela categoria, tudo que então é de cada uma daquelas marcas. O que é Coca, o que é PepsiCo, o que são outras organizações. Para daí ver, né, qual que é o nosso domínio, nossa abrangência ali das vendas do setor. Podemos ter taxas de consumidores 100% leais, acho que é puramente leais aqui, puramente leais, né, que está trabalhando no 100%, né, que eles só compram de você, e taxa de abandono. Como é que funciona? Aqui nessas duas a gente está olhando um período de tempo, sei lá, normalmente a gente acaba trabalhando com 1 ano, né, então ali dentro daquele 1 ano que eu estou analisando, se as pessoas compraram unicamente de mim ou, de outras marcas também. Ah, isso pode parecer uma métrica muito bacana, muito interessante, mas ela acaba revelando um problema também. Porque, assim, se a pessoa está comprando só de você, a gente sabe que o comportamento esperado das pessoas é que elas troquem, né, de ofertas. A gente já falou aqui em várias aulas, né? O esperado é que o consumidor compre de você, dele compra de outro, depois ele compra de novo de você, de outro, e assim vai. É uma troca normal, né? Às vezes a pessoa quer só experimentar uma coisa diferente. Se ela está comprando exclusivamente de você, se ele é puramente leal, eu não estou falando aqui de cenários de monopólios naturais, tipo, não dá para você ter 300 empresas passando tubulação de esgoto e você vai escolher com qual empresa você vai fechar negócio ali para eles coletarem teu esgoto. Não é isso, não é assim que funciona. Né? Cenário de monopólio é diferente. Mas estou falando assim no cenário onde tem mais ofertas ali disponível, se a pessoa está comprando só de você, pode revelar um problema potencial, porque às vezes a pessoa está comprando de você não porque ela gosta, mas é porque é sabe, uma questão da situação dela. Então, vamos dizer que eu vou sempre no mesmo mercado que é pertinho aqui de casa. 2 quarteirões de casa tem um mercado. Eu vou sempre nesse mercado. Ah, se eu sou 100% leal, que só vou nesse mercado, às vezes tá havendo uma discussão de fundo que é que eu não tenho uma outra opção para ir. Eu vou nele porque é o que está perto da minha realidade. Se eventualmente eu preciso mudar aqui de casa, eu vou para uma outra, pode ser que eu deixe de consumir deles e vá consumir de outro. Então, esse dado, às vezes eu estou consumindo por uma questão situacional. Eu estou ali consumindo não por uma opção que, meu Deus, olha, eu considerei todos os mercados aqui da cidade, estou indo nesse porque eu adoro. Não, às vezes é uma questão só de que é mais prático para mim. Mais uma vez que deu uma mudança ali sei lá, em alguma questão no arranjo da vida da pessoa, a pessoa pode abandonar. E aí tem um espelho aqui, pra gente falar, de taxa de abandono. Tal como a gente olha naquele horizonte de tempo, de 1 ano ali que eu falei, né? A pessoa está comprando, está consumindo única e exclusivamente daquela marca, eu poderia ter a taxa de abandono olhando dentro daquele período de 1 ano se a pessoa não comprou mais de você. Então, a taxa de abandono, vamos dizer assim, a pessoa dentro do período de 1 ano, se ela comprou uma vez e não voltou a comprar de você. Isso daí, a gente já viu, né, que o esperado é que a pessoa oscile, né, que ela compre de você, compre de outro, volte, assim vai, é o esperado. Mas se a pessoa não voltar a comprar de você, também pode ser um problema, né? Ele deixa de ser o habitual, deixa de ser o esperado, de que as pessoas vão sair e voltar, né, a ser clientes.
Aqui pode ser uma questão de que a pessoa deixou de comprar porque alguma coisa aconteceu que ela não gostou mesmo, né? Ou pode acabar sendo uma questão ali do situacional, que nem eu falei do mercado. Me mudei para um outro lugar, deixei de consumir. Então, aí eu tenho que interpretar, eu tenho que buscar essas análises para entender se foi uma coisa de errado, né, uma coisa que a minha empresa deixou a desejar, ou se é uma questão que era incontrolável, incontornável, e aí meio que, beleza, perdeu o mercado porque era uma eventualidade, né, mas a gente não tinha o que fazer. E pode ter isso, pode ter eu poderia ter feito alguma coisa, não fiz, fui negligente, coisas assim. Então posso ter taxas, métricas, né, taxa de abandono, posso ter recomendações, reclamações. Então, aqui é mais manifestações das pessoas, né? Métrica de comportamento, eu posso olhar plataformas tipo um Reclame Aqui, um consumidor.gov, posso olhar questões assim em Procon, se as pessoas elas estão se manifestando de que forma aqui com a minha empresa, elas estão fazendo, né, críticas, se as pessoas estão fazendo recomendações, estou olhando redes sociais, se as pessoas estão, né, falando o que a respeito da minha marca. Então, posso ter essas diversas métricas aqui para olhar. São vários exemplos, mas existem ainda, não são só essas possíveis métricas, né? Mas aqui eu estou pegando sempre do livro do Byron Sharp. Então, se o amigo ouvinte tiver acesso ao livro, lá o tijolão azul, né, que eu sempre menciono, pode acabar ainda pegando e revisitando esse tipo de coisa, que eu coloco sempre em função da referência que eu estou usando para planejar as aulas. A gente vai ter métricas de memória. Métricas de memória, a gente vai ter o seguinte. Ela pode parecer um tanto repetitiva, um tanto parecida com métricas comportamentais, mas métrica comportamental está meio que assim, medindo as ações das pessoas, o que elas fizeram, né, como que elas se comportaram de fato ali. Compraram, não compraram, deixaram de comprar, falaram a respeito, coisas assim. Métricas de memória está associado a métricas sobre o que as pessoas pensam a respeito da tua marca. Então, algumas coisas podem parecer né, sinônimos, mas às vezes está associado à atitude da pessoa, se ela comprou ou não, se ela está pensando ou não, se ela reconhece a marca, esse tipo de coisa. Então, aqui com métricas de memória, a gente vai ter métricas como reconhecimento, reconhecimento de marca, que é a pessoa ela identificar aquela marca. Pode, pode parecer extremamente redundante, né, o que eu acabei de falar. Mas vamos pensar o seguinte. Uh, eu estava para pesquisar aqui essa aula e também orientando uma outra aluna minha. Ela estava construindo um trabalho sobre reconhecimento de marca. E aí, para eu juntar um material para encaminhar para ela, né, como sugestão de leitura, olhando assim, metodologia, como é que foi feito ali dos experimentos, para se mensurar, né, para se aferir esse reconhecimento de marca, a gente está medindo se as pessoas reconhecem aquela marca, se eles identificam, se eles sabem que marca é aquela. E aí, no exemplo, eu devia ter salvado para mostrar aqui, mas era tipo, a gente pega a Coca-Cola. Por sinal, aquele pause de sempre, eu acho que eu vou buscar aqui uma imagem na internet e já vou mostrar aqui para vocês. Só um segundinho. Aê, voltando. Então deixa eu só colar aqui. Então, tipo, se a gente pega aqui a Coca-Cola. No experimento ali, a gente vê que o logo e tal da Coca-Cola tem o vermelho aqui, tem Coca-Cola escrito e tem esse estilizado aqui e tal, né? Aí, no experimento, eles pegavam e apagavam essa parte do escrito e deixavam só o vermelho aqui com essa curvinha aqui, né? E perguntava, você sabe que marca é essa? Que marca isso aqui te lembra? Coisa do tipo. E daí via se as pessoas falavam Coca-Cola ou não. Eu, ontem, por sinal, ontem não, nesses últimos dias aí que eu tive aula, uma das minhas alunas, ela tinha uma mochila da Coca-Cola, e aí tava na mochila dela um negocinho que era bem essa ideia, assim, sem Coca-Cola, tinha só um quadradinho com esse estilizado aqui, né? E mostrando quanto que é a presença da marca ali com essa ideia. Você não precisava ter o nome escrito, só o movimento aqui já associava a marca. Acho que tem um outro exemplo que talvez seja mais fácil a gente visualizar esse negócio. Quando a gente tem, tipo, tem ferramenta de desenho aqui, né? Acho que não. A gente tem o caso da Nike,
que tem aquela curva, assim, né? O swoosh, né? Aquela vírgula, assim. O clássico da Nike era ter aquela vírgula lá e escrito Nike ainda em cima dela. Aí, pouco a pouco, foi havendo essa desassociação. Você tirou o escrito e ia vendo se as pessoas continuavam reconhecendo a marca só com aquela vírgula ali. Até que hoje em dia a gente vê muito mais só a vírgula, ainda existe, né? O Nike escrito e tal, mas agora você consegue então associar a marca simplesmente por aquele símbolo. Então, é uma coisa que você vai trabalhando para as pessoas reconhecerem tua marca e também expandirem essas formas das pessoas lembrarem, né, associarem esses recursos, logo, uma parte do logo, coisas ali que ajudam as pessoas a pensarem e reconhecerem tua marca em mais diversas situações. Tanto que hoje eu não preciso fazer um desenho ultra bonitinho ali, tal como foi registrado em patente da marca. Se eu faço só um negócio no Paint, ali, um rabisco assim, e perguntar que marca que isso aqui lembra, é bem provável que vocês consigam pensar na marca que eu tô aqui pensando que é a Coca, né? Que é a Nike. E assim vai. Então, reconhecimento de marca, se as pessoas estão reconhecendo a marca. Associações de imagem. Associações de imagem. Minto. Fiz toda essa explicação pensando em associação de imagem. Reconhecimento de marca é só pensar se a pessoa conhece aquela marca ou não. Então, por mais que eu não seja um cliente, se eu reconheço que ela está sendo uma marca da categoria ou não. Então, vamos dizer assim, se eu fiz toda essa explicação, eu não vou cortar e reexplicar tudo, né? Então, espero que você esteja prestando atenção para agora fazer essa diferenciação aqui. Reconhecimento de marca, então eu não sou o público que consome absorventes, digamos assim, mas eu poderia ter condições de reconhecer se tal marca é uma marca de absorvente, se é uma marca que eu tendo a identificar o nome dela, ou a logo, ou, sabe, eu ver ela marginalmente, assim, eu consigo pensar como uma representante daquela categoria de produtos. Então, se eu penso, tipo, absorvente, né, poderia ter Always, Sempre Livre, Íntimos. Então, por mais que eu não seja o público consumidor, eu sei que essas marcas são marcas daquela categoria, né? Essas marcas, elas vendem tal produto, eu sei que marcas são essas, eu sei que eles vendem, coisa do tipo. Associações de imagem, então, como eu já tinha explicado, se eu consigo associar aquela imagem à marca, se eu consigo fazer esses links. Aí temos isso. Agora sim, retomando, a gente pode ter disponibilidade mental. Bom, já falei várias vezes, as pessoas pensam a tua marca, então se a tua marca é mais saliente, né, a gente consegue ir aferindo, perguntando se as pessoas pensam, conseguem citar marcas, então se as pessoas conseguem lembrar mais fácil a tua marca, pontos positivos. Até bati no microfone aqui, foi mal. Disponibilidade mental. Poderíamos pensar atitude de marca, se as pessoas têm, assim, marcas que às vezes são mais, ah, digamos, são mais polêmicas ou não, se as pessoas têm às vezes uma repulsa àquela marca, se as pessoas são mais positivas, tipo, eles acham que a marca é uma marca bacana, uma marca que é meio good vibes, ou se eles pensam que a marca é meio problemática, uma marca que é, sei lá, é cancelada, uma coisa assim, então você consegue ir verificando o que as pessoas pensam a respeito daquela marca. A gente pode ter medidas de satisfação do consumidor, pode ter qualidade de serviço, pode ter intenção de compra. Então, intenção, eu posso olhar se as pessoas. Eu não tô falando da pessoa em termos de comportamento, se as pessoas estão comprando ou não. Eu tô falando aqui se eles pretendem comprar. Então, também é uma outra métrica. Se as pessoas ali estão trabalhando esse determinado tipo de pensamento ali ou não. Sobre o perfil do consumidor, a gente pode ter dados do tipo ah, idade, opa, renda, localização geográfica, poderia ter gênero, sabe? Perfil sociodemográfico que poderia puxar aqui para trabalhar. Sobre a atividade do marketing, também pode ter mais um monte de métricas. Aqui são métricas associadas ao que o meu marketing tem feito, a atividades associadas ao time de vendas, às ações do marketing. Então, posso pensar quantas lojas foram visitadas recentemente, foram visitadas pelo time de vendas. Eu posso olhar quando a nova embalagem
foi lançada. Eu posso olhar quanto dinheiro está sendo gasto nos projetos X, Y, Z e tal. Então, são atividades, são coisas que eu tenho feito e aí a partir disso eu vou também interpretando quantas lojas foram visitadas, eu preciso saber se o meu time tá assim, precisando expandir o raio de atuação, se eu tenho clientes, né, potenciais ali possíveis, quando que a minha embalagem foi lançada, se as pessoas estão associando a minha nova embalagem aqui à minha marca, se estão tendo algum problema em reconhecer a minha marca naquela nova embalagem, sabe? Eu posso então medir a atividade, o que eu tenho feito, para daí ir linkando com outras discussões aqui. Também posso olhar atividades do marketing, né? Quanto que meu concorrente fez alguma outra ação, poder saber se está na hora de eu fazer alguma, ou sim ou não, uma coisa assim. Disponibilidade física. Aqui eu posso pensar em número de pontos de distribuição. Quão presente, né, quão fácil é das pessoas comprarem meu produto. Eu posso olhar dados como horas de funcionamento, se é fácil as pessoas chegarem até mim e nos momentos que eles vêm até mim, se eles têm condições de comprar, porque às vezes a pessoa vai ter, sabe, um tempo super restrito e na hora que ele vai, meu estabelecimento já fechou. Então, sabe, as pessoas até gostariam de comprar de mim, só não estão conseguindo por uma questão de hora de atendimento. Eu posso olhar distribuição, cobertura geográfica, né? Cobertura geográfica dos pontos de distribuição, dos pontos de venda, então quão fácil é ali acabar chegando nos espaços que eu preciso. Eu posso olhar número de pontos de exposição nas lojas. Então, às vezes eu vou ter só, tipo um supermercado. Eu vou ter o item sendo vendido na gôndola, eu vou ter o item sendo vendido num stand da marca, eu vou ter o item sendo vendido nas geladeirinhas, eu vou ter o item sendo vendido na boca do caixa, sabe? O número de pontos de exposição. Pontos de exposição. Se eu tenho só um ponto, daí às vezes a pessoa nem passou por aquele corredor. Se eu tenho vários pontos, talvez daí maximize ou melhore as minhas chances da pessoa eventualmente entrar em contato com a minha marca e pensar, pô, não estava cogitando comprar, mas agora eu lembrei que eu estou precisando desse item, então eu vou acabar comprando. Então, pensando também em números de pontos de exposição, isso daí pode ajudar a gente. Certo? Aí, alguns cuidados, só coloquei aqui como dois itens para a gente pensar. A gente está falando bastante sobre métricas. Uma coisa aqui, um cuidado para a gente pensar, sobre escala. Deixa eu maximizar aqui. Deu. Reparem aqui nesse gráfico, né, sobre performance, avaliação de performance dos serviços dos principais bancos dos Estados Unidos, acho que é aqui Bank of America, Citibank, acho que é dos Estados Unidos. Então, entre 2007 e 2015. Olha aqui primeiro nessa imagem da esquerda. Ela passa uma impressão de que tem um banco que é muito melhor que os outros, outro que é muito pior, que tem um desempenho assim diferente, parece a mesma coisa, que passa de sensação. Deixa aqui no chat, deixa aqui nos comentários, aqui pra gente ir avaliando, né? Mas, pelo menos sempre que eu pergunto isso daqui, as pessoas tendem a responder que, ó, daqui tem um banco que parece pior, que é o caso aqui, é o azulzinho, o Bank of America, e tem um banco que parece melhor, que é o Wells Fargo. Então, beleza, parece isso. Nessa imagem da direita, ela é exatamente tem exatamente os mesmos dados. Aqui a mesma legenda, só tô com a minha fotinha aqui, minha câmera na frente, mas é a mesma legenda aqui embaixo. Os mesmos anos, mesmos bancos aqui. E repare agora aqui na escala, né, nos intervalos os números aqui na esquerda. Então aqui varia de 65 até 75. Então o intervalo, sabe, são 10 pontos aqui que estão variando. Nesse outro, varia de 20 em 20, né? 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Então aqui variou de 65 até 75, né? Um pouquinho mais até aqui, 75. Então, parece que é um negócio muito mais errático, né? Muito mais variando muito mais. E nesse outro são exatamente os mesmos dados. E aí, na hora que a gente olha nesse outro agrupamento ali dos dados, já mostra que, ó, na real, não é tão diferente assim, não. E de fato, né? Será que é tão diferente assim um banco que está pontuando
sei lá, uns 68 aqui, e outro está pontuando 75. Será que 75 e 68 é tão diferente assim? Talvez não, né? Talvez aqui, quando a gente olha com um pouco mais de distanciamento, né? Ou com uma escala que faça um pouco mais de sentido, aí a gente vê que não é uma grande diferença assim. Então, ponto de atenção, tenho em mente que às vezes a gente está tomando alguma decisão, fazendo alguma análise a partir de uma coisa que, sei lá, não tinha nada a ver. E também duas discussões aqui sobre correlação e causalidade. Então dei uma pesquisada, assim, tal, né? YouTube, Google. Correlação e causalidade é assim, correlação está medindo a relação entre duas variáveis. E causalidade está medindo uma relação de causa e efeito. Então faça essa avaliação se você está medindo, o que você está medindo, o que você está interpretando, se de fato você está pensando em relação ou se está pensando em relação de causa e efeito. Porque assim, a gente pode ter o movimento de correlação, 3 cenários, né? Correlação direta, correlação inversa e não correlação. Exemplos. Correlação direta, a variação de uma variável é acompanhada pela mesma variação da outra variável. Um exemplo. Ah, número de vendas e faturamento. Então, espera-se que quanto maior as minhas vendas, maior seja o meu faturamento. Se eu aumento minhas vendas, aumenta meu faturamento. Se eu aumento meu faturamento, espera-se que as minhas vendas também estejam acompanhando. Se eu também tenho minhas vendas caindo, espera-se que meu faturamento também esteja caindo. Então, é uma relação direta. Mesmo sentido de uma variável e da outra. Uma relação inversa. Vamos pensar o caso, então, é o aumento de uma acompanhado pela diminuição da outra. Ou o contrário, a diminuição de uma, aumento da outra. Aumento de preço e o grau de satisfação do meu consumidor. Então, espera-se que quanto maior o meu preço aumente, vamos pensar gasolina. Quanto maior a minha gasolina, ali, o preço da minha gasolina, o consumidor tende a ficar feliz ou tende a ficar meio bolado. Imagina que o consumidor fique mais bolado. Então, aumentou o preço, o consumidor não gostou muito. Caiu o preço, consumidor, joinha aí, tudo positivo. Inclusive, joinha, deixa o like. Olha aí o ataque de oportunidade. Então, temos isso, relação inversa. E a não correlação, uma coisa que, sabe, aumento ou diminuição de uma meio que não importa para a outra. Exemplo, é o salário do gerente de marketing e o grau de satisfação do consumidor. Sabe, se o cara tá ganhando mais ou menos, meio que pouco importa pro grau de satisfação do consumidor. Muitas vezes as pessoas sequer estão sabendo disso. Então, se aumenta, se diminui, isso aí não vai influenciar outra coisa. Então, com relação a isso, e daí só tome cuidado, porque a causalidade é uma coisa que está causando a outra. Que nem eu falei ali, às vezes uma variação e outra, não é necessariamente que uma está causando a outra, só que as duas estão variando juntas. Então, pense nisso, porque às vezes você pode estar com alguma interpretação que seja um tanto prejudicial para a sua leitura, simplesmente porque você está querendo, sei lá, atribuir uma coisa que não é possível de ser feita. E aí, uma atividadezinha para a gente só pensar aqui para encerrar nossa discussão. Atividade, e agora, José, pensa assim, no seu projeto da Unitu, em sala de aula eu acabaria, né, falando, ó, tal grupo, aconteceu tal coisa, você, aconteceu isso e tal. Então, pega ali um sorteador.com.br, uma coisa desse sentido, que a gente já viu em outra situação, e sorteia um número de 1 a 6 e pense, para a tua situação, pô, aconteceu aqui que eu estava ali com uma estratégia de trabalhar redes sociais, né, trabalhar um ambiente online, e acabou caindo que as minhas redes sociais foram bloqueadas. O que eu faço? Para onde que eu olho? Que lugares eu vou tentar ocupar? O que eu vou tentar fazer? Então, é discutir saídas sobre como você acabaria alterando o seu plano de ação para responder a essa crise. Beleza? Então, ali eu mostrei as várias possibilidades. Sorteie uma e pense o que seria possível de ser feito, porque, que nem a gente tinha falado anteriormente, no papel é muito bonitinho, só que depois as coisas nem necessariamente vão ocorrer como a gente gostaria. Fechou? Então, planejar é importante, mas saber reagir é vital. E na próxima aula a gente faz aqui mais um sprint que vai ser para a gente falar a respeito de um outro bloquinho aqui de desenvolvimento. Fechou? Vou encerrar aqui a transmissão. E nossa aula se encerra por agora. Continuamos em breve, então fica por aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa os comentários e conversamos daqui a pouco. Então, encerrando a chamada em 3, 2, 1 e até mais.